Por que muitas mulheres têm dificuldades para amamentar? Qual é o momento certo para fazer o desmame da criança? Esses são alguns dos assuntos que nós vamos tratar no programa de hoje, o programa Nossa Saúde, que também vai trazer dicas de uma nutricionista sobre uma alimentação saudável em todas as etapas da vida. Fique com a gente a partir de agora. E para falar sobre amamentação e desmame, a gente recebe aqui no estúdio a Carol Scheuer, que é enfermeira e consultora de amamentação, e a Juliana Cel, que é psicóloga e consultora perinatal. Meninas, muito bem-vindas ao programa. Obrigada, prazer é nosso. A gente sabe que a amamentação é um processo natural e é muito importante tanto para a mãe quanto para o bebê. Por quê? Eu gostaria que vocês explicassem por quê e o que significa esse ato. Então, a amamentação, em primeiro lugar, ela é uma forma de se relacionar com o bebê. A gente considera que seja a forma mais saudável, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Só que a amamentação também é um ato que precisa ser aprendido pelo conjunto, né? Tanto da mãe quanto do bebê. Não é um instinto natural? Não é, talvez em algum tempo muito mais remoto isso fosse uma coisa muito mais instintiva. Mas hoje, na nossa atualidade, dentro da nossa cultura, dentro de tantas tecnologias inseridas, isso passou a ser muito mais raciocinado pela mãe, né? E pela família também. Então hoje é um processo que talvez não seja mais tão instintivo como já foi. E aí qual seria a forma correta então da mãe amamentar o seu bebê? Não existe uma forma correta, né? A amamentação é uma forma de relação com o seu bebê. Então a mãe também precisa se perguntar, e quem está ao redor dela também, se a mãe está se sentindo pronta, se está se sentindo preparada e se ela quer amamentar. Isso é um dos pecados. Tem que levar isso em consideração. Tem que levar isso em consideração. Um dos pecados que nós, faço a nossa culpa aqui como profissionais da saúde, é que acaba às vezes sendo uma imposição a amamentação, porque de fato traz muitos benefícios para a criança. O Ministério da Saúde, a OMS, sempre recomenda amamente até 2 anos ou mais e até 6 meses em exclusividade do leite materno. Só que a gente acaba esquecendo se isso é um ato que para a mãe é tranquilo, se ela está pronta para amamentar ou não e se aquele bebê tem alguma questão própria. Então, a nossa função enquanto profissionais é fazer essa escuta ativa dessa mulher e tentar ajudá-la a fazer isso de uma forma tranquila, sem culpas e sem a pressão. E aí sim tornar um processo mais natural possível. E aí que, no caso, com a aceitação da mãe, com o entendimento da mãe de que aquilo é importante para ela e para o bebê, o que ganha a mãe e o que ganha o bebê, com esse ato tão lindo, tão natural, que é a amamentação? Então, justamente por ser um ato que também envolve tanto a parte fisiológica quanto a parte emocional, tanto na parte da recuperação da mulher no pós-parto, tanto do peso, ela demora um pouco mais para menstruar e por causa disso, geralmente, e por causa disso também evita-se que a mãe desenvolva uma anemia precoce. Para o bebê, então, são inúmeros os benefícios, evita-se o desenvolvimento de algumas doenças, entre elas também alergias, Então, a gente sabe de tudo isso, a Organização Mundial de Saúde, ela nos responde muito bem isso com muitas informações, baseado em muita evidência científica. Então, a amamentação hoje, a gente sabe que ela evita a mortalidade infantil, Então, a gente sabe de tudo isso. Porém, a gente também tem que preparar a mãe de forma que ela consiga se adaptar a isso, tanto na parte inicial quanto quando ela volta ao trabalho. Ela precisa de todo esse suporte para que a amamentação realmente tenha sucesso. E muitas mães reclamam também, elas sentem dores, sentem desconforto na hora de amamentar o bebê. Como lidar com isso? Sim, esses desconfortos, eles podem acontecer em muitas mulheres e a gente sempre recomenda que procure ajuda imediatamente. Porque esse desconforto que às vezes até uma pega incorreta, algum detalhezinho que ela precisa aprender, vai gerando uma bola de neve de insegurança e dela se sentir incompetente na amamentação. Então, às vezes, é um detalhe tão simples de resolver, mas acaba pegando a questão emocional e a relação com a criança. Então, a mãe já está sensibilizada com toda a situação. Com a situação, com os hormônios do pós-parto, que dá uma sensação diferente, de maior sensibilidade. Então é importante, detectou alguma dificuldade, alguma dorzinha, procure um posto de saúde na sua cidade, um banco de leite, a maternidade,
o seu obstetra, enfermeira, consultora de amamentação, seja na rede privada ou pública, existem vários profissionais capacitados. E aí essa bola de neve encerra ali e ela pode continuar se sentindo mais capaz, né, mais tranquila na amamentação. Procurar não adiar, então, a busca por um médico, por uma orientação capacitada. Isso, até porque se ela começa a desenvolver, por exemplo, muita dor, isso também vai afetar outras coisas dentro da própria amamentação, né? Então, por exemplo, ela vai começar talvez a diminuir a produção de leite por causa dessa dor, ela começa a não conseguir dormir direito, ela pode desenvolver uma mastite. Então, isso são cuidados imediatos. O quanto antes ela receber esse suporte profissional, melhor. Tem alguma coisa que ela possa fazer anteriormente, ou seja, se prevenir para evitar que dores, esses desconfortos apareçam? Isso é uma coisa que a gente sempre conversa, assim, porque eu acho que o principal é a informação. Se a mãe ela é munida de informação correta e adequada, baseada em evidências científicas, ela vai atravessar essa fase de forma muito mais segura, né? Então, aprender principalmente como amamentar, como posicionar o bebê, o que fazer nas primeiras horas de vida, o que fazer quando o leite descer. Tudo isso é fundamental para que depois ela não se sinta tão insegura, ela já tem uma imagem mais conhecida, um desenho mais conhecido do que vai acontecer. E a calma e a tranquilidade nessa hora são muito importantes até para passar para o bebê, né, essa sensação gostosa de conforto, de que está tudo certo, para o bebê também sentir uma segurança nesse ato, né? O que a gente sugere como preparo não é o preparo da mama em si na gestação, e sim o preparo da mulher com informações e o preparo muito importante da família, né? Então, assim, a mãe no pós-parto, ela não vai ter tempo disponível, não deveria pelo menos, né, de estar cuidando da sua casa, cuidando das contas domésticas, de trabalho, de estar com atenção para o mundo externo. A mãe precisa entrar num casulo e se conectar com ela e com o bebê naquele ato da amamentação e de conhecer aquele novo ser, porque ela não conhece essa criança. Precisa de um suporte. Precisa de um suporte. Então, a família pode já se preparar na gestação, se indicar quem é que vai ajudar na roupa, quem vai ajudar na casa, quem vai cuidar das contas, e a família entender que a mãe precisa ficar nessa redoma dessa relação com o bebê. Então, essas dificuldades que vão surgindo, elas ficam muito mais tranquilas se ela tiver só essa relação para cuidar e não o mundo externo. Maravilha. E no momento em que a mãe começa, então, aí deu tudo certo, né? Tá tudo tranquilo, a mãe começa a amamentar a criança. Como é que ela pode, no caso, qual seria a frequência do dar de mamar para esse bebê? Muitas mães têm essas dúvidas, né? Como fazer isso? Tem que ser 3 vezes por dia, 4? Como é que funciona isso? Se acercando de que a pega está correta, que ela já passou aquele desconforto inicial, ela já consegue ter um conforto, ela começa a pensar nisso, ela pode planejar isso. Se essa mãe ela tem muita dor para amamentar, e isso que a gente falou, ela tem essas dificuldades, primeiro isso precisa ser ajustado. Mas a orientação geral é sempre amamentar em livre demanda, ou seja, amamentar sempre que o bebê estiver pedindo, porque a gente não sabe calcular, não tem como calcular quanto que o bebê precisa. A gente observa pelos sinais físicos que a criança está satisfeita. Então, isso é o que preconiza também a Organização Mundial de Saúde, e a gente incentiva as mães a amamentar em livre demanda. Aí, esse amamentar em livre demanda pode ser 6, 8 mamadas, né? Então, não existe uma regra fixa para isso. Vai depender, então, do seu bebê, a mamãe tem que perceber isso, tem que estar sempre atenta ao seu filho, à sua criança, para saber o quanto ela vai precisar, então, de dar de mamar. E aí vai muito de encontro com o que a gente falou também, assim, porque se essa criança, a mãe não está com essa conexão com a criança, precisa cuidar da casa, precisa fazer todas as outras atividades externas, ela vai ter mais dificuldade de conseguir entender isso, né? Então, por isso que a gente fala pele a pele, muito colo no início, para fazer essa conexão acontecer, para fazer esse vínculo se aflorar. Isso pelo menos por quanto tempo? Assim, os 6 meses iniciais é orientado que a mãe amamente somente ofereça ao peito, né? Então, são 6 meses, mais ou menos, né? E isso seria a livre demanda. Livre demanda vai se modificando conforme a criança vai aceitando os alimentos. Nunca pode ser uma coisa muito fixa, né? Porque cada criança se desenvolve de uma maneira diferente, né? Então... Gostaria de acrescentar alguma coisa, Juliana?
Não, só essa relação de ficar mais próxima com a criança e deixar o mundo externo, a gente sempre orienta que pelo menos a família permita que seja durante o primeiro mês, né? Que é esse mês do puerpério mais imediato, que a mãe precisa ficar mais concentrada para conhecer esse novo ser. E se der, então, estender isso para os próximos meses, se for possível. Que seria o ideal, né? Mas pelo menos que dê essa chance para ela, né, ter essa relação mais próxima no primeiro mês e descansar, porque é isso que ela precisa. E esgota um pouco a mãe também, esgota bastante, né? Esgota bastante. A privação do sono também, a nova rotina, cuidados com o bebê, é muita informação de uma vez só. A preocupação também, né? Só por si já esgota bastante, né? E aos poucos isso vai se diminuindo, aos poucos essa demanda vai se modificando, vão sendo novas demandas inseridas a vida inteira, né? Sim, a vida toda. Eu acho que assim, a questão do sono, acho que é para sempre. Não. Eu vejo pela minha mãe até hoje, né? Que ela às vezes fica aguardando o filho chegar, não dorme bem, a preocupação é pela vida inteira, né? Não, eu acho que esse ponto, né? Mas claro que isso pode ser melhorado, pode ser beneficiado, né? Com certeza. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre o desmame. Quando fazer o desmame da criança? Nossa, essa é uma pergunta bem interessante, porque a gente escuta, nós trabalhamos com essa questão do desmame, né, em consultoria, e a gente escuta muito isso, a mulher perguntando, quando que vocês acham que eu devo fazer o desmame? Sim. E não é uma pergunta que a mãe deva fazer para mim, para Carol, para qualquer profissional, mesmo quando os profissionais às vezes chegam para um médico, ou uma enfermeira, ou uma amiga e falam, você já deveria ter desmamado seu bebê. Então ela vem com essa pergunta porque ela já escutou alguém falar que ela deveria ter desmamado o bebê. E quem tem que se perguntar e quem tem que responder é a própria mãe. Não existe uma imposição? Não deveria. Talvez exista, né? Talvez exista até de profissionais por darem opiniões de que tem uma data X para desmamar por N motivos que imagino que sejam corretos. Mas isso é equivocado. Mas nós não concordamos com isso, né? O que a gente concorda é que a mãe deva sentir qual é o seu momento. E qual que é o momento de desmamar? Primeiro, ela se perceber se a amamentação continua sendo prazerosa, se essa relação com a criança está só na amamentação ou ela está conseguindo ter outras formas de se relacionar com a criança, né? Porque a criança vai crescendo, ela demanda brincar, fazer outras atividades e às vezes a mãe só se relaciona com a amamentação. E às vezes está esgotada, não tem olhos para a relação do casal, olhos para si mesma, que é muito importante. Então, ela se perguntar, está ainda sendo prazeroso isso para mim? Né? E aí ela olha para a criança também e veja se a criança está em condições de fazer esse processo agora ou se aguarda um pouco. Então é uma pergunta que ela demanda às vezes horas de conversa para se chegar a uma resposta que nunca é nossa, é sempre da mulher. De cada mulher também. Exatamente. E aí ela decidiu que aquele é o momento, então a partir dali o que ela deve fazer, como é que ela deve proceder? São várias coisas, acho que entre elas a primeira questão é ela conseguir se diferenciar de mãe que amamenta exclusivamente, como a única relação com a criança. Existe uma identificação tão forte que eu sou a mãe que amamenta, que muitas mulheres ficam perdidas e com medo de que na hora que eu parar de amamentar, eu perco o amor do meu filho. A gente escuta essa fala, né? Tá, mas eu vou parar de amamentar e ele não vai mais gostar de mim. E né, a gente que já passou, que está mais velha nesse processo, sabe que não, que existe uma diferença de relação, vai mudar o formato. E é esse trabalho que a gente propõe para as mulheres, começar a treinar outros formatos de relação com essa criança antes de desmamar, porque daí a gente não vai sentir uma perda. Faz uma passagem mais tranquila e não tão brusca, né? Não faz uma perda. Aquilo que eu não estou apegada, eu não perdi. Se eu consigo encontrar uma variedade de outras formas, eu estou ganhando outras relações, não estou perdendo uma. Então é isso que a gente procura trabalhar, né, Carol? Até observando o próprio desenvolvimento da criança, né? Então a criança mesmo, ela vai dando sinais que, mamãe, está ok, já estou pronto. Sim. Né? Então muitas vezes é da mãe também, porque gera um luto essa perda, né? Como se fosse uma perda, mas não é. Né? É uma troca de relação. Uma outra etapa. Porque como a gente falou, né? Se amamentar é uma forma de se relacionar inicial, porque o bebê ele tem uma demanda única no início, depois isso vai se modificando conforme a criança vai desenvolvendo. E a mãe também tem que estar atenta a esse processo e sentir, né, o que ela realmente também precisa. Né? Então isso é bem importante. E ela também se colocar em primeiro lugar, né? Ver se está legal, se não está, como é que está essa relação, se precisa dar um passo ainda para frente. Agora tem muitos relatos de mães que elas começam a fazer o desmame da criança e aí a criança começa a fazer birra, começa a chorar, daí não quer a mamadeira.
Como é que faz nessa hora? A mãe insiste nesse processo porque muitas acabam voltando atrás, né? Como fazer? Geralmente, quando acontece isso é porque ela não teve certeza na sua decisão e ela ainda está muito em dúvida, né? E não ainda conseguiu imaginar outras formas de relação com a criança. Então, acaba ficando focado se a criança quer ou não quer mamar, se não quer mamadeira, e ela não conseguiu ampliar essa questão. Então, a gente orienta primeiro dela rever a relação com a criança, ela se imaginar e começar a exercitar. Então, daí ela vai sentindo a capacidade dentro dela. E é muito interessante, porque quando a mulher sente dentro de si que está tudo bem, essas questões de birra e do comportamento da criança se diluem, e realmente a gente não vê muito disso. Né, Carol? E meninas, para a gente encerrar nossa entrevista, eu gostaria que vocês dissessem às mães que precisam, que têm dúvidas, que querem orientações, a quem recorrer, onde buscar informações sobre o desmame, sobre a amamentação. Qual a dica de vocês? Eu acho que o mais importante, como a gente falou, é procurar ajuda especializada, né? Então, em bancos de leite, profissionais especializados dentro dos centros de saúde. Também é possível buscar isso nos meios privados, através de profissionais também capacitados para isso, né, como consultoras em amamentação. O próprio pediatra, obstetra também pode dar algumas orientações. Mas é preciso buscar orientações atualizadas, né, para que ela possa se sentir acolhida nesse ambiente também. E passar de uma forma melhor por esse processo, com tantas mudanças para a vida da mulher, da criança, enfim. Né? Não é um processo fácil, por mais que seja bonito, gostoso, não é um processo fácil. Não. Né? É desafiador, mas ele tem muitos ganhos de aprendizagem, com certeza. É recompensador, né? Meninas, muito obrigada por vocês terem vindo aqui no Nossa Saúde. Espero que as mães aí de casa, né, elas tenham aproveitado todas essas informações da Juliana e da Carol e tenham aprendido um pouquinho como eu aprendi também. Muito obrigada. A gente agradece, obrigada. A gente faz uma pausa agora e volta na sequência com muito mais informações para vocês. A gente vai ter um bate-papo com a nutricionista Vanessa Lodge, que vai falar sobre alimentação saudável em todas as fases da vida. Até já! Estamos de volta com Nossa Saúde e o assunto de agora é alimentação saudável. E a nossa entrevistada é a nutricionista Vanessa Lodge. Vanessa, muito obrigada por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço e vamos falar sobre saúde. Vamos lá então. No primeiro bloco a gente conversou sobre desmame, que normalmente, em média, acontece por volta de 6 meses de idade. Vanessa, a partir daí, que tipos de alimentos as mães podem introduzir na dieta das crianças? Então, o ideal é começar com purês. Purê de batata doce, de aipim, de batata Yacon. Mas o ideal é que a mãe coloque esse purê e ela teste até por 3 dias. Por quê? A criança ela pode ter uma hipersensibilidade a alguns alimentos e a mãe ainda não conhece. Então, para evitar que a mãe de repente fique desesperada, como uma criança com bolinhas no corpo ou quando fecha a glote e acaba correndo para o hospital, né, sem saber o que causou, na nutrição, na parte da pediatria, a gente trabalha essa questão. Você dá um purezinho de batata, né, que seja, então, vamos lá, batata doce, por 3 dias. E aí essa criança vai se adaptando com o sabor, com até os temperinhos que a mãe vai colocando aos poucos, que devem ser temperos mais suaves. Então ela pode colocar ali um pouquinho de orégano, sempre com muito baixo teor de sal. E aí depois de 3 dias, se essa criança não apresentar rubor, né, que é o calor no corpo, bolinhas ou ainda, né, nenhum sinal de fechamento de glote, aí pode ser um alimento que ela pode usar para a vida inteira. Então é um quesito que a gente acaba cuidando. Além disso, purê de cenoura. A gente começa sempre no formato de purê, porque é uma forma que a criança consegue comer, né, faz para ela mastigar e vai incentivando ela até na apresentação. Fazer os pratos diferentes, os pratos coloridos, bonitinhos. Fazer uma carinha, né? Sim. Um Minions que seja, uma Mônica. Então isso faz com que a criança ela consuma de forma mais saudável e mais feliz também. Porque, na verdade, se você incentiva os hábitos alimentares saudáveis
desde pequeno, fica mais fácil você chegar na vida adulta e ser uma pessoa mais saudável, valorizar mais a comida, comer melhor, fazer exercícios físicos. Com é isso, certeza. Vanessa? E hoje, no consultório, eu já sou nutricionista há 10 anos. E o que eu vejo? Eu vejo adultos que não comem brócolis, não comem cenoura, não comem vagem. E eu penso, peraí, você tem quantos filhos? O que você vai ensinar para o seu filho, se você não dá o exemplo? E, poxa, Nutri, mas sabe o que é? É que quando eu era pequena, minha mãe me entupia de vagem, me entupia de brócolis. Mas aí que está o quesito, você tem que pensar, passado é passado, né? A parte hereditária, a gente tem que pegar 25%, que é a parte boa. Então, se você comia demais quando era criança, hoje em dia você tem que ir experimentando um formato diferente. Põe esse brócolis picadinho com um pouquinho de maionese, por exemplo, para ver se fica um patê gostoso. Ou essa cenoura, você pode colocar ela na air fry, né? Que daí ela fica mais crocante. Então, tudo isso é uma questão de apresentação. Eu falo hoje para os adultos que lá o que eles comeram quando crianças, de repente a forma que foi apresentado para ele não foi tão lúdica, não foi tão gostosa. E por isso que hoje ele não gosta ou ele odeia. Mas tem que experimentar de novo, né? É verdade. A gente vê muitos adolescentes aí comendo muita besteira, né, Vanessa? É bolacha, é sorvete, é açúcar demais, é refrigerante principalmente. O que você diria aí para as mães, então? Qual alerta que você faria? Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, o açúcar é vilão? É. Mas também não vamos crucificar. Um refrigerante de vez em quando, vamos pôr uma aguinha com gás, não é o problema. Só que você tem que educar a criança. É a mãe e o pai que tem que educar ela para quê? O dia da alegria. Então, esquece o dia do lixo, não existe dia do lixo. É da alegria, né? De poder Sempre. comer tudo isso. Exatamente, né? Então, quem vai lá no consultório sabe que você não tem dia do lixo, sai daí, lixo é coisa ruim. Então, o dia da alegria, assim, vai ter um aniversário no final de semana, vai ter uma festa. Então, tá, nesse dia vai ter um guaraná, vai ter um refrigerante, vai ter uma outra, digamos, uma pizza, um biscoito, vai ter chocolate, mas não cria como hábito. Porque a mãe que muitas vezes dá o chocolate ou dá refrigerante para deixar a criança quieta muitas vezes, ou para fazer outras coisas, isso forma uma recompensa para a criança. Então ela acha que o quê? Se a minha mãe tem que fazer alguma coisa, trabalhar, ela me dá chocolate, então eu sempre vou incomodar. E aí a mãe muitas vezes cria um hábito ruim na criança. Então não pode dar como uma recompensa e falar, olha só, sábado a gente vai fazer o dia da família, o dia da alegria, aí sim vai ter aquele refrigerante. Mas hoje vamos tomar um suquinho de laranja. E aí por aí vai. Tudo pode, mas com equilíbrio, é isso? Exato, com equilíbrio. E pensar também que se a criança, às vezes ela tem muita restrição alimentar, tem que cuidar se realmente ela não tem alergia. Por quê? Hoje você pode também oferecer um alimento para uma criança e a gente tem uma regrinha na nutrição. Você oferece 7 vezes para a criança, em horários, né, diferenciados, durante a semana. Se realmente a criança não aceita aquele alimento, é porque ela pode ter alguma rejeição interna. Então, de repente, pode ser uma banana, que tem algumas crianças que têm alergia. Então, ela tem uma substância emborrachada na banana, né? Que algumas crianças com alergia a látex podem desenvolver, e isso tem nos próprios alimentos. Mas uma substância mesmo. Então, tem que fazer isso, tem que ir experimentando os alimentos aos pouquinhos e cuidar. Se às vezes a criança não aceita de jeito nenhum, pode ser uma hipersensibilidade e deve ser investigado. Muita atenção, então. A gente vê aí que a obesidade é o mal do século, é uma epidemia e o Ministério da Saúde, por exemplo, já apontou que quase metade dos brasileiros é obesa. O que fazer com relação a isso? O que está acontecendo com as pessoas, meu Deus? Eita, nós! Então, primeiramente assim, ó, ser gordinho não é quesito ruim. Não, pelo contrário, né? Eu brinco assim que o obeso, muitas vezes eles são muito mais bem-humorados, né? Então é melhor ainda, já chega lá, né? Chega onde for, chega conversando, dando risada. Mas é questão de saúde, né? Exatamente. Mas aí tem um quesito exames laboratoriais. Vamos lá. Se eu tenho uma pessoa que ela tem um biotipo ectomorfo, que ela é mais magrinha, e uma que é endomorfo, que ela é um pouquinho mais forte, mais gordinha, o que acontece? Nessas duas pessoas, às vezes até a pessoa que é magrinha tem os exames, o colesterol altíssimo, e aquela pessoa que é obesa não. Então, o que a gente tem que cuidar? Primeiramente, colesterol total, o LDL, que é o colesterol ruim, que é o vilão, que esse pode matar, inclusive, pode causar AVC, infarto de miocárdio. Então, é esse que a gente tem que estar atento, se realmente a gente tem uma criança ou um adulto obeso nos exames. E as transaminases, que são exames específicos do fígado,
TGO e TGP. Alguém já fez, com certeza. Você também, Rafa, já fez alguma vez na vida, né? E aí o médico ou o nutricionista comentou, olha, o teu fígado não está saudável, você não está bem. E aí entra o maior problema dos gordinhos, né? Dos obesos. Porque muitas vezes a gordura, o excesso de gordura no fígado pode causar esteatose hepática. Que aí essa gordura ela fica alojada e ela vai crescendo grau 1, grau 2, grau 3 e isso pode criar uma cirrose hepática, uma cirrose por medicamentos, mas por alimentos a esteatose hepática também é muito ruim e pode desenvolver outras doenças. O que seria uma alimentação saudável ideal, né, para a maioria das pessoas no dia a dia? Então, o ideal é você comer de 3 em 3 horas, sim, né? Variar a sua alimentação, então você consumir iogurte, frutas, entra aí até, vamos entrar um pouquinho na questão até alguns suplementos que facilitam a alimentação saudável, que o whey protein, que algumas vezes a gente acha, poxa, o whey protein é só para atleta, né? Mas ele pode ser um alimento que você, mãe, de repente não tem tempo de almoçar, porque você está com o filho pequeno, você faz um shake com whey e um pouquinho de farinha de aveia, usa, por exemplo, 15 gramas de whey e 15 gramas de farinha de aveia, mistura, chacoalha numa coqueteleira e toma. Pronto. Pelo menos vai segurar aí umas 2, 3 horas que essa mãe consegue ajeitar a criança, fazer ela dormir, fazer todo esse contexto. Para de vez em quando isso, De vez em quando, uma claro. substituição de vez em quando. Mas na nutrição, na alimentação, você deve frisar primeiramente, não ficar muito tempo sem comer, se você ainda não tem uma orientação nutricional. E quando você for comer, comer alimentos que te saciam. Por exemplo, o iogurte, ele é um alimento que ele ajuda em qualquer momento. Porque você está com pressa ou você está com fome, você pega ali, chacoalha, toma, ele é prático. É prático, é. É prático e é gostoso. Então, não é aquela coisa, eu estou morrendo de fome, vou atacar um hambúrguer, vou atacar uma pizza, vou atacar um pão de queijo. Não esperar chegar até esse momento de ficar com muita fome e atacar qualquer coisa, É né? a prevenção, né? Outra coisa, com relação ao glúten, o que você me diz? Tira da dieta, não tira? Então, gente, o glúten não se tira de todas as pessoas. Hoje a gente tem crianças, tá, que desenvolvem a doença celíaca, que realmente é sério, que ela causa síndrome do intestino irritável. Então a criança, às vezes, qualquer coisa que ela come ou toma, parece que ela está tendo diarreia, que ela está vomitando. Mas é porque lá na parte do intestino dela, ela tem essa sensibilidade, ela tem o que a gente chama da doença celíaca, e ela tem intolerância realmente ao glúten. Então a gente vai investigar com o nutricionista, a gente faz alguns exames antigliadinas, alguns exames específicos para ver se ela tem sensibilidade. E é no médico que, através de uma endoscopia, ele vai determinar e dar o diagnóstico se é a doença celíaca. Aí, se for doença celíaca, a pessoa come pão, come derivados do glúten, que são contaminados, né? Às vezes tem até aveia que é contaminada com glúten. O que acontece com a criança ou com qualquer pessoa? Ela começa a ter o intestino, né? O estômago parece que está dilatado. Fica estufado. Fica estufado. Ou ela tem muitos gases. E aí tu não consegue nem ficar perto da pessoa, coitada, né? Imagina, o marido, mulher ali, briga certa. A situação complica. Exatamente. Então, daí, como a gente vai ajudar, né, até os casais, o que acontece? A gente já orienta, peraí, tem algo errado. Se você tem muitos gases, não é só porque você fica nervoso ou você fica estressado, é porque você pode ter intolerância ao glúten, principalmente. E aí a gente investiga no consultório. Maravilha. Para encerrar rapidinho, Vanessa, além da alimentação, é fundamental também colocar aí na rotina a atividade física. Excelente. Então pensa o seguinte, seu corpo é uma máquina. Se você ficar parado o tempo inteiro e só exercitar aqui, como diz o garfo, o que acontece? Você vai ficar aqui um balão, né? Agora, se você continuar exercitando o seu garfinho, mas de uma forma saudável, comendo alimentos saudáveis, né, do modo geral, e fazer uma atividade física, dançar, gente, ó, entra aí zumba, entra balé, entra pilates, entra funcional, entra crossfit, qualquer atividade física que a pessoa fizer e que ela gostar, ela vai quebrar mais gordura, que é o processo de lipólise, então ela vai emagrecer, vai liberar o hormônio do bom humor, que é a endorfina e a serotonina, e ainda assim ela vai se sentir melhor com ela mesma, porque ela vai ficar com o shape, que a gente chama, né, shape das meninas, das blogueiras do Instagram, sim, né? Vai ficar com shape top. E aí ela vai ficar com certeza muito mais feliz. Muito obrigada, Vanessa, pela sua entrevista e pelas informações tão importantes. De nada. Seja muito bem-vinda sempre. Eu que agradeço. Até a próxima.
Fica aí então a dica das dicas tão importantes da nutricionista Vanessa Lodge para você que está em casa. Então não dá para fugir, né, da alimentação saudável e atividade física. Nossa Saúde de hoje vai encerrando por aqui. A gente volta na próxima com muito mais informações para você. Até lá!